Olá pessoal, tenha um bom dia, seja bem-vindo à nossa 13ª aula de História, onde a temática de hoje será consulado, ou seja, vamos continuar a entender um pouco sobre a Era Napoleônica, essa fase que é tão importante da Era Napoleônica. Mas antes da gente iniciar o conteúdo novo, eu tenho primeiramente recados a vocês e também depois a nossa revisão, beleza? Então vamos iniciar com o recado. Não sei se vocês viram, porém na sexta-feira de tarde eu postei para vocês uma atividade avaliativa, tá? Essa atividade avaliativa 2, ela tem como objetivo que vocês postem as atividades que nós tivemos durante as aulas. Nós já tivemos 13 encontros, então dentre desses 13 encontros, eu postei algumas atividades que vocês realizaram no caderno, selecionei algumas e fiz uma tabelinha e postei para vocês as que eu gostaria que vocês enviassem para que eu possa fazer a correção e postar a nota de vocês. Beleza, pessoal? Então não esqueçam, inclusive na aula de hoje, boa parte desse conteúdo será sobre Era Napoleônica, beleza? Mas sobre a nossa revisão, temos que considerar primeiramente que na aula anterior, na 12ª aula, nós falamos sobre diretório. Tá? E o que a gente viu sobre o diretório? Primeiramente, ela tem um governo que é muito autoritário. E nesse governo autoritário, ele é regido por 5 diretores ou conselheiros que acabam tendo o objetivo central, que é impedir a volta dos jacobinos ao poder, e por conta disso é marcado esse diretório como um regime também do terror, tá? Um terror branco, que a gente considera na era francesa por conta da insatisfação popular que é consequência de uma crise econômica que afeta muito a população. Esse mesmo governo autoritário, ele irrita popularmente essas pessoas, mas também a burguesia que se sente ameaçada, e diante disso, essa fase complexa do diretório, ela vai trazer e ocasionar grandes revoltas camponesas. Diante dessa idealização no diretório, a gente viu também que algumas frases desses diretores era que somente um governo forte e centralizador, ou seja, somente o exército, poderia em algum momento estabelecer reformas políticas, sociais e econômicas que deixariam o país alinhado e estável. E essa figura desse personagem que poderia gerar um governo centralizador e forte, né, com punhos fortes, começa a surgir a partir de Napoleão Bonaparte. Ele era líder do exército francês, ele, através de uma conspiração, ele conta aos diretores, aos 5, que haveria uma tentativa de retirá-los, né, e executá-los a fim de manter uma revolução francesa, e diante disso ele consegue, juntamente com o exército e com o apoio da burguesia, colocar esses diretores em um castelo com proteção do exército e gerar o golpe que a gente considera como golpe do 18 Brumário. Então, esse golpe do 18 Brumário, ele ao mesmo tempo dissolve o diretório e institui um sistema de consulado. Então, em 1799, nós temos o início do consulado. Então, vamos lá para o conteúdo novo. O conteúdo de hoje será sobre consulado. Pessoal, primeiro a gente tem que considerar que nesse sistema político do consulado haviam 3 cônsules, tá? E esses 3 cônsules, tecnicamente, deveriam dividir muito bem o sistema político, embora fosse centralizador. Um governava, os outros 2 seriam conselheiros. E havia alternância no decorrer dos anos, né? Então, diante disso, o que acontece na França é que o Napoleão Bonaparte ele acaba se tornando o mais forte desses cônsules que ficam no governo francês por um tempo e acaba tendo os outros 2 apenas como conselheiro. Ele acaba se tornando um cônsul vitalício a partir das ações que ele acaba realizando,
né? Então, que tipo de realização que ele consegue ter como cônsul que privilegia ele como algo vitalício? Essas modificações que nós temos aqui, ó. Ele cria o Banco da França, onde reorganiza as finanças nacionais. Ele cria uma moeda chamada franco. O aumento dos impostos para produtos importados. Então, se você vai comprar produtos de fora, é muito mais caro. O objetivo dele era estimular a produção industrial e agrícola dentro da França. Ele reorganiza a educação para o povo, né, a fim de servir ao Estado. E essas modificações não só colocam o povo, a burguesia, juntamente, né, apoiando o grande Napoleão Bonaparte. Grande como um personagem folclórico francês e ao mesmo tempo intrigante, né? A responsabilidade então do Napoleão como primeiro cônsul é comandar o exército, nomear membros da administração, propor lei, conduzir a política externa. Os outros demais seriam apenas conselheiros para ajudá-lo a orientar essa nova fase da sociedade francesa. Beleza, pessoal? Então a gente pode considerar que ele acaba reconstruindo a França e por isso ele enfrenta ameaças externas, consegue reorganizar a economia e a sociedade, o que faz dele um cônsul que tem o objetivo de organizar o lado interno da França, ou seja, pensa no seu próprio país, tanto com estímulos econômicos à burguesia, quanto também, né, o banco que vai possibilitar esses investimentos, assim como também permitir com que o povo tenha um pouco mais de conhecimento, conseguir que o povo tenha alimentos nessas produções que ele vai permitir, fazendo com que aos poucos ele ganhe então uma proporção ainda maior, o que faz jus a esse cargo de cônsul vitalício que ele acaba recebendo. Beleza, pessoal? Para considerar um momento importante também do consulado é que, diante dessas ameaças externas que havia ao consulado francês, e essa organização de política externa e política interna fez com que Napoleão ele criasse um acordo de paz, né, ou o que a gente chama de armistício, com a Áustria e também com a Inglaterra. Vou colocar aqui, para ficar mais fácil. Por que ele faz isso? Tendo esse acordo de paz com a Inglaterra e com a Áustria, ele consegue tecnicamente fazer reformas internas dentro da França a fim de tirar a França dessa miséria e desse período tumultuoso que havia da Revolução Francesa. Após essa organização, a partir do período do consulado, o que acontece para que haja o seu fim? A estabilidade criada por Napoleão como cônsul garante a ele uma popularidade muito grande, tanto pelo povo quanto pelos burgueses. Então, diante disso, no ano de 1804, a burguesia, em especial, ela consegue apoiar Napoleão e mobilizar toda a sociedade para a criação do Império Napoleônico, né, do Império Francês. Ou seja, eles acabam substituindo o regime de consulado para um império. E isso já mostra o quanto essa burguesia consegue literalmente ter uma força política que até então na França não existia. Então a Revolução Francesa permitiu com que esse grupo se estabelecesse politicamente, né, que se destacasse de certa forma, e a partir disso o império ele traz uma analogia do que de que os franceses com Napoleão passa a ter um governo de mão de ferro. Se a gente for analisar o cunho da Revolução Francesa, isso é um retrocesso. Por que um retrocesso? Porque a ideia da Revolução Francesa de igualdade e liberdade, baseando-se que o povo deveria ter os poderes políticos, basicamente, né, esses direitos, essa liberdade, ela realmente morre afogada
no Império Napoleônico, que é um governo basicamente centralizador, onde você tem um imperador, né, que é completamente contra aos lemas da Revolução Francesa ou do Iluminismo que é pregado nessa Revolução Francesa, e atribui também algumas reformas que existiram na Revolução, elas são extintas basicamente. Então, tendo noção desse império, a gente percebe que mesmo sendo um governo bom, pelo menos é o que destaca-se, né, um governo próspero, estável, coisa que na França não existia por um bom tempo, ele acaba fazendo algumas decisões que consegue ter o apoio ainda mais dessa população, que seria, por exemplo, o favorecimento aos camponeses, o caso da produção, continua tendo abastecimento de alimentos para essa população, coisa que não existia antes da Revolução Francesa, né? As pessoas pediam na frente dos castelos comida porque não tinha, né? Então, diante disso, outra classe privilegiada é o comércio, porque ele cria, o Napoleão nesse império, um código comercial que garante mais desejos de negócio a essa burguesia. Ele implementa um código penal, né? Um código penal que definia as leis e as penas judiciais, colocando fim às atrocidades que aconteciam, né, as arbitrariedades. Então, automaticamente o governo do Império Napoleônico ele se desenvolve mais, e a função que diferencia o consulado para o Império é o seguinte: o Napoleão, diante do Império, ele acaba criando uma política expansionista. Ou seja, o que é esse expansionismo criado pelo Napoleão? Ele começa a causar algumas guerras, algumas disputas comerciais diante do investimento que ele fez perante essa burguesia, e tenta fazer com que a França se torne uma das potências mundiais, que entre no mercado consumidor, substituindo a Inglaterra. É claro que essas guerras, ao mesmo tempo que acontecem no auge da França, porque a França... Então, pessoal, por que auge e decadência? A França, ela institui primeiramente um imposto aos importados para não consumir de outros produtos e enriquecer outros povos, e estimula muito a industrialização e também a agricultura. Então, esse fator, ele traz não só um enriquecimento para os burgueses, quanto também a satisfação aos camponeses. Para que ele consiga fazer essa expansão, que era uma característica da era napoleônica, o que o Napoleão faz? Ele faz com que a França crie um bloqueio continental contra a Inglaterra, que supostamente ele já teria um acordo de paz, que é quando ele faz estrategicamente para conseguir definir dentro da França essas peculiaridades que trazia ao governo francês a insatisfação das reformas. Então, o que o Napoleão faz? Ele fez um acordo com a Inglaterra, garantiu paz, mudou basicamente a França internamente, criando algumas medidas sujeitas à popularidade tanto do povo quanto do burguês, e a partir disso, desse incentivo que ele faz à industrialização, ele consegue ter uma prosperidade. Tá? Mas a maior rivalidade que ele tem é com a Inglaterra, porque a Inglaterra, na época, ela era uma potência mundial por controlar o mar, né? Por controlar as rotas comerciais, por atingir basicamente o que as outras nações não conseguiram atingir, né? Que é o comércio, que é a rota, que é as especiarias, que é a comercialização com todos eles. Então, o que a França faz? Ela quer a todo momento substituir a Inglaterra dentro do mercado consumidor. Então, essa rivalidade comercial, ela vai trazer algumas disputas e conflitos e guerras no auge da França, na tentativa de congelar os povos que fazem negócio com a Inglaterra para que eles substituam a Inglaterra pela França. Tá? E como que ele faz isso? Ele cria o bloqueio continental com o objetivo de fazer com que todos os povos que negociem com a Inglaterra se atentem aos motivos que fazem
a necessidade de troca de países, né? Que troca de país é essa? Napoleão ele escreve uma carta, uma ata e manda a todas as nações pedindo para que rompem com a Inglaterra os seus acordos comerciais porque ela superfaturava, porque ela fazia acordos que passava por cima dos outros países e que a França tinha os mesmos produtos que poderiam suprir a Inglaterra. É claro que a França não tinha uma industrialização tão forte quanto a Inglaterra para substituir toda essa possibilidade que o Napoleão tinha. Porém, esse bloqueio continental ele faz uma imposição a esses países para que não haja um acordo com a Inglaterra na tentativa de enfraquecer cada vez mais as relações comerciais inglesas, porque o que mais dava riqueza à Inglaterra era basicamente o seu comércio. Se eles acabam com o comércio, para a ideia do Napoleão, a Inglaterra não se manteria firme e forte. Então, diante disso, em vez de guerrear com a Inglaterra, ele estabelece um bloqueio, um decreto para essas nações, pedindo a proibição da comercialização. E se não aceitassem essa ordem, ele iria invadir. Né? E nós temos, por exemplo, a resistência por dois países diante disso, que é a Espanha e a Rússia. Isso a gente continua, então, na próxima aula. Beleza, pessoal? Paramos em bloqueio continental. As consequências do bloqueio continental, as guerras napoleônicas e a decadência do Império Napoleônico, vamos ver somente na próxima aula. Então, pessoal, para finalizar, gostaria de ressaltar a importância dessa atividade avaliativa número 2. Tá? Aqui tem o valor dela. Eu postei um vídeo para explicar o que eu quero a vocês e também deixei uma tabela aqui, ó, com as atividades e as páginas da apostila ou as questões que estão referentes ao vídeo e também a aula referente ao vídeo, para que vocês possam se organizar e enviar fotos para mim dessas atividades. Então, sobre iluminismo, nós temos a página 28, 31 e 32. Revolução Industrial 36, 39, 46 e 49. Sobre a Revolução Francesa, são duas aulas. No vídeo da aula 11 e da aula 12, eu deixei no final do vídeo 3 questões cada para vocês resolverem. Então, vocês podem fazer no caderno, na apostila, da forma que eu orientei sempre vocês. Vocês vão tirar uma foto com o nome de vocês e vão me enviar, beleza? Caso haja alguma dúvida, não consigam enviar no Classroom, eu vou deixar aqui o meu e-mail. Tá? Aqui vai estar o meu e-mail, vocês podem enviar por e-mail. Beleza, pessoal? Bom, até a próxima aula, um abraço.